Concurso para os Correios 2024 para nível médio. Entenda tudo sobre cadastro de reserva e vagas para cotistas. Dúvidas de muita gente aí, como é que funciona o cadastro de reserva, o que é cadastro de reserva, como funciona, e também como é que funciona aí as vagas para cotistas, tá bem? Eu sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos. Nesse vídeo aí eu vou dizer quantas são as vagas aí reservadas para cotistas, como funciona, quantas são as vagas para início imediato, quantas são as vagas para cadastro de reserva e como é que funciona o cadastro de reserva para você aí que tem curiosidade, quer saber como é que é o funcionamento dessas listas aí, essas 3 diferentes listas que nós temos aí. Antes de trazer essas informações, eu quero convidar você aí que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora, ativa o sininho lá para receber todas as informações sobre o concurso dos Correios, tá bem? Bem, então vamos lá. Olha só, o concurso dos Correios trouxe aí um número bastante interessante de vagas. Se você somar carreira de nível médio, né, agente de Correios, carreira de nível superior, analista de Correios, nós temos aí 9.443 vagas, tá bem? E o que acontece? Vamos falar especificamente lá do nível médio, né, o agente de Correios. Nós temos aí 3.099 vagas para início imediato e mais de 5.000 vagas para a cadastro de reserva. Então, o que é isso? O que é cadastro de reserva que tanto fala? O professor vive falando, eu vivo ouvindo, mas eu não sei, afinal de contas, o que seria isso? E eu ouvi também dizer aí que tem um número de 30% de vagas que são reservadas aí, o pessoal chama de cotistas, né? O que é isso? Vamos lá, vem comigo aqui que vocês vão entender agora. Então, falando especificamente da carreira de agente de Correios, que é a carreira de nível médio, foram anunciadas aí um total de 8.443 vagas. Lembrando que, né, o agente de Correios ele contempla aí 3 diferentes atividades, né, que é o carteiro, que é o atendente comercial e também o suporte, tá? Então, total de 8.443 vagas, sendo que 3.099 são para início imediato. Então, olha só, o concurso vai acontecer, as provas serão corrigidas, os primeiros 3.099, eles já serão chamados aí para início imediato nas diferentes localidades aí previstas em edital, tá bem? Importante em relação a isso, quando um órgão abre um concurso e especifica o número de vagas, dentro da validade daquele concurso, o órgão é obrigado a chamar essas pessoas. Elas têm um direito, o que se chama aí de direito subjetivo, de ser chamada. Então, estou dentro ali dos 3.099, eu vou ser chamado ali durante a validade do concurso. O órgão, ele chama em blocos, né? Dificilmente chama tudo de uma vez, tá? Mas isso também pode acontecer. Olha só, então além dessas 3.099 vagas, nós temos aí um número de cadastro de reserva de 5.344. Então, já vou explicar o que é isso daqui, muita gente tem dúvida, no grande número de vagas está aqui, inclusive. E nós temos aí as chamadas vagas reservadas, né, as vagas para cotistas, se você preferir, no número de 30%. Então, 20% para candidatos negros, né, pessoas pretas ou pardas, e 10% para candidatos indígenas. Então, olha só, mais de 8.000 vagas, só que nós temos aí o que nós chamamos de uma lista de ampla concorrência, nós temos aí um cadastro de reserva, né? Nós temos também vagas para cotistas. Vamos entender isso então, para que você não tenha dúvida de, poxa vida, afinal de contas, quantas vão ser essas vagas aí, né? Então vamos lá, olha só. Primeiro vamos entender o que é o cadastro de reserva. O cadastro de reserva nada mais é do que uma lista de candidatos que, muito embora eles não estejam dentro daquele número inicial ali de vagas, no caso, dentro das 3.099, eles cumprem os requisitos que o edital exige e eles também foram aprovados na prova. Todo edital traz um mínimo ali, olha, precisa no mínimo de tal porcentagem. Acima daquilo o candidato ele está aprovado e ele está dentro do que se chama de cadastro de reserva, tá? Então, nós temos ali os 3.099 primeiros,
estão dentro dessa lista, que vão ser chamados de forma imediata. A partir da vaga número 3.100 em diante, tá? Ele está dentro do cadastro de reserva. E como é que funciona isso? Para o governo, para os Correios, é uma lista em que eles, precisando de funcionários, olha, eu preciso de tantos funcionários a mais, abriu uma agência, aposentou, ele já tem uma lista de candidatos que estão aprovados, basta que ele chame aqueles candidatos. Na visão do candidato, o cadastro de reserva é sinal que ele foi aprovado na prova e está na lista de chamada ali, conforme foram surgindo vagas, ele vai ser chamado. Ah, mas Renato, por que o governo em geral, por que os Correios fazem cadastro de reserva e já não põe o número de datas aí, de vagas, perdão? Você não falou no outro vídeo aí, que o Correio está com um déficit muito grande de vagas? Pois é, falei mesmo, e o Correios estão realmente com um número muito grande de vagas. Então por que os Correios optam, como outros órgãos, em fazer isso? Colocar cadastro de reserva ao invés de já colocar o número de vagas de uma vez. Porque como eu falei para vocês antes, aquelas 3.099 iniciais, os Correios são obrigados a chamar durante a validade. O candidato tem o direito de ser chamado. O cadastro de reserva, se não tiver orçamento, se o candidato ele não tem ele tem uma expectativa, mas ele não tem o direito de ser chamado, ele não pode obrigar a entrar com uma ação para exigir que os Correios o chamem. Então, se tiver orçamento, os Correios chamam durante a validade quem está em cadastro de reserva, tá? Claro, então é por isso que se opta. Só que, agora especificamente no concurso dos Correios, esse cadastro de reserva, assim como aconteceu em outros concursos grandes, olha só, Banco do Brasil, INSS está acontecendo, né? O Banco do Brasil tinha 6.000 vagas, 2.000 imediatas e 4.000 de cadastro de reserva. Se você olhar só para o agente comercial, eram 3.000 vagas, 1.000 iniciais, 2 de cadastro de reserva. Já esgotou, chamou todo mundo. Então a perspectiva dos Correios de ser chamado aqui, aqueles que estiverem dentro do número de cadastro de reserva, é muito grande. Então isso é o cadastro de reserva. Agora vamos esclarecer o que são as cotas, né, as reservas de vagas para cotistas. Isso aqui é uma dúvida muito recorrente também. Nós teremos aqui 2 tipos de reserva. Para os candidatos pretos ou pardos, candidatos negros, são 20% das vagas, do total de vagas, você vai reservar ali para os candidatos negros, tá? Como é que funciona isso? Na inscrição, o candidato ele se autodeclara que ele é preto, um candidato preto ou pardo. De onde é que se tira isso? Dos critérios utilizados pelo IBGE para classificar a população brasileira, tá? Quando você faz a inscrição, tem todos esses requisitos dizendo ali. Então é uma autodeclaração. Você, candidato, vai fazer a sua inscrição e vai se autodeclarar ali, concorrendo a essas vagas aqui, tá? O interessante é que, vamos chamar de cotista, né? Vamos chamar de cotista, assim, esses candidatos, eles concorrem tanto ao mesmo tempo para as vagas de ampla concorrência, as vagas que não estão reservadas, e também nas vagas para cotistas. Mas como assim, professor? Ele está concorrendo 2 vezes? Não. Se o candidato cotista ele consegue a nota para entrar na ampla concorrência, na lista normal, ele entra na lista normal e ele não conta na outra. Tá bom? Então, não há deixar bem claro isso. Ele conseguiu a nota ali para passar na ampla concorrência, ele vai entrar na vaga de ampla concorrência e vai liberar a vaga dele ali para outro dentro das cotas, tá? Como eu falei, é um processo de autodeclaração. O candidato vem, se declara pessoa preta ou pessoa parda, e ele passa durante a seleção por uma banca de heteroidentificação. O que é isso? É uma comissão que vai comprovar se, de acordo com os critérios do IBGE, ele faz jus ou não. Então é uma outra etapa ali que os candidatos precisam passar, vão presencialmente lá de frente a uma banca, né? Alguns concursos já estão fazendo isso de forma online, normalmente é presencial, e vão lá só para comprovar que eles fazem jus àquele critério ali, de acordo com as normas do IBGE, tá bom? Nós temos também, inédito aí,
10 vagas para candidatos indígenas. Como é que funciona o candidato indígena? Um pouquinho diferente. O indígena, ele vai, né, durante a inscrição dele, informar que ele é indígena e ele vai enviar documentos que comprovam a situação dele de candidato de pessoa indígena, tá? Então tem uma série de documentos aí, tá? Vários documentos que comprovam isso, e a verificação é feita por uma comissão que vai avaliar o documento, não vai avaliar a pessoa, como é no caso dos candidatos, das pessoas pretas e pardas, tá bom? Então, no somatório aí, 20 e 10, nós temos 30% de vagas reservadas para cotistas. E como é que funciona isso? Olha só que interessante. Funciona assim. Então, a lista final vai sair mais ou menos assim, só para dar um exemplo aqui das primeiras posições. São chamados aí, olha, proporcionalmente, então, candidatos de ampla concorrência, primeira e segunda vaga, aí chama um candidato PPP, né, que é a pessoa preta ou parda, vai entrar ali, mais um de ampla concorrência, e depois vai entrar um candidato indígena. Depois vai espaçando mais. Então, percebam aqui as posições que eu marquei em verde, ó. A posição de número 8, 13, 18, 23 e assim vai. Serão chamados aí candidatos, né, pessoas pretas ou pardas. E um pouquinho menos, por ser 10% ao invés de 20%, os indígenas também são chamados aí, posições 5, 11, 21, e assim, nessa proporção, até se esgotar a lista, tá bom? Então, essa daqui é o esclarecimento aí que muita gente gostaria de ter, que é saber entender efetivamente o que é cadastro de reserva e o que é aí, o que são as vagas para cotistas, tá bem? Você que ficou interessado aí nesse concurso dos Correios, lembrar você que nós estamos aí com o nosso curso gratuito, um curso reduzido aí para você iniciar seus estudos com material de qualidade, com 54 aulas introdutórias, plano de estudo já dentro de 1 hora por dia. Você vai ter acesso a uma tutoria especializada também, que é o nosso Tira Dúvidas, e ainda vai poder baixar o áudio das aulas. Tudo isso é feito por professores que são especialistas em concursos Correios. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade, tá, de começar a estudar ainda hoje para o concurso dos Correios, com bastante vaga aí, que vai ser disputadíssimo, e você saindo na frente aí dos seus concorrentes.